Senhor tem muito para depositar na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, nessa noite, de ouvirmos a Tua palavra e sermos instruídos, Pai, na inspiração e na unção do Teu Espírito. Obrigada, Pai, porque você está nos iluminando os olhos do nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, para que nós possamos enxergar, Senhor, aquilo que nós já temos e somos e podemos em Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque essa é uma noite de luz, chegar ao nosso entendimento e recebemos revelação, Pai. Revelação de Ti, revelação do Teu caráter, revelação daquilo que Jesus já fez por nós. E, Pai, nós não vamos aceitar nada menos na nossa vida do que aquilo que já foi conquistado com alto preço. Obrigada, Pai, que nós possamos valorizar e verdadeiramente exercer fé, Pai, para viver tudo aquilo que já foi nos dado. Em nome de Jesus, eu creio que fé vai ser gerada no coração dos meus irmãos nessa noite. E nós seremos e sairemos daqui edificados, Pai. Para a honra e glória do Senhor é o que nós oramos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém? Então você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos fazer uma confissão de fé antes da gente começar a nossa aula. Amém? Quantos gostam de fazer confissão de fé? Você sabe o que é confessar a fé? Confessar quer dizer o mesmo que Deus está dizendo. Amém, queridos? E quando nós dizemos o mesmo que Deus está dizendo, nós estamos criando em nós a realidade daquilo que Ele diz. Glória a Deus! Então levanta a sua Bíblia bem alto e diz assim comigo: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Nessa noite, a minha mente está alerta e o meu coração receptivo para receber a indestrutível, infalível, incorruptível semente, a palavra de Deus, e ela cairá no bom solo do meu coração e vai produzir 100 vezes mais, até que tudo em minha vida esteja de acordo com a vontade de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Quantos acreditam que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Então diga isso comigo: a vontade de Deus para minha vida. Diga assim: para minha vida. Porque a gente às vezes acredita que é para a vida dos outros, né? Mas você vai dizer: para minha vida, a vontade de Deus também é boa, agradável e perfeita. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, querido. Pode se assentar. Aleluia. Nós terminamos ontem, né? Falando sobre a autoridade que Jesus restituiu para nós. Amém? A autoridade que Ele veio nos dar novamente. E nós entendemos, queridos, que em Gênesis ficou muito claro que Deus deu ao homem o poder e a autoridade, o domínio sobre a terra. E, portanto, nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem aqui, mas também pelas coisas que deixam de acontecer. Amém? Você sabia que pecado não é só aquilo que eu faço de errado? Pecado também é aquilo que eu não faço e sei que deveria fazer e ainda assim não faço. Isso também é pecado. Então, nós estamos aqui hoje para entendermos, querido, que Deus nos deu muitas coisas, mas que tudo aquilo que Deus nos dá, a responsabilidade de guardar é nossa. Diga assim comigo: a responsabilidade de guardar o que me foi dado é minha. Na verdade, não é de Deus. Amém? Deus, Ele fez tudo, na verdade, já que eu e você precisávamos, mas nós precisamos entender que a responsabilidade de guardar isso é nossa. E é interessante, né, que a gente vê, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 4, vai lá comigo para Provérbios capítulo 4, depois a gente vai para Gênesis,
Vai lá comigo, Provérbios, capítulo 4. Vamos lá a partir do versículo, vamos ler o versículo 23. O que está escrito aí na nossa Bíblia, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Deus está dizendo, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é nele que você está conectado com a fonte. Quantos se lembram que eu falei ontem muitas vezes sobre... Quem estava aqui ontem, gente? Levanta a mão. Tá, várias pessoas, nem todo mundo, tem muita gente que não estava. Então, nós falamos aqui que o coração é sinônimo de espírito. O espírito humano, né? Nós sabemos que Deus criou o nosso espírito foi criado com a vida de Deus, com a natureza de Deus, e eu mostrei isso para você na primeira criação ontem, e nós falamos também que a segunda criação também foi feita da mesma forma que a primeira, a nova criação em Cristo. O nosso espírito também foi recriado. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, se der ainda hoje. Mas nesse texto está falando que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que sai a fonte. E na verdade, querido, foi no seu coração que Deus colocou a fonte da vida, né? Nós recebemos a fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos se lembram disso? E nós entendemos que o nosso coração é esse lugar. E aí, eu faço uma analogia sobre o nosso coração e sobre o jardim que Adão precisou guardar, né? Porque a gente parou nisso ontem, não é? O jardim que Adão precisou guardar. Por quê? Porque o jardim, queridos, é o lugar onde eu semeio sementes. E o seu coração é essa terra. Quando Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele é claro em dizer que a semente é a palavra de Deus. E a terra é o nosso coração. Então, na verdade, como é que você está recebendo a palavra de Deus? Como é que o teu coração está recebendo essa palavra que vai determinar se ela vai frutificar na sua vida a 30, 60, 100 por 1, ou se você não vai ver o fruto dessa palavra. Então, não tem nada de errado com a semente. A questão é se o nosso coração está recebendo as sementes certas. Amém, queridos? Então, por isso que eu devo guardar o meu coração para não receber sementes malignas. Nós precisamos ter cuidado, querido, com aquilo que nós temos colocado dentro de nós. Você já deve ter ouvido isso aqui em algum momento, que palavras são sementes, não é? Nós vimos Jesus dizer que a palavra que ele estava semeando, o evangelho do reino é a semente. Então, se você receber a semente do evangelho no teu coração, o que vai produzir dentro de você? Evangelho, boas novas, boas notícias, né? As palavras de Deus, se elas entrarem no teu coração, elas vão produzir, porque elas são sementes. Amém, queridos? Mas diga assim comigo, toda palavra é semente. Não só as palavras de Deus, toda palavra é semente. É por isso que nós confessamos a palavra, porque quanto mais eu falo a palavra e eu ouço o que eu estou dizendo, eu estou colocando dentro de mim mais semente. E quanto mais semente eu coloco dentro de mim, mais resultado daquilo que eu estou falando eu vou ter. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que a gente tem que ter cuidado com o tipo de palavra, com o tipo de doutrina que nós temos escutado, para que a gente não venha, depois de um tempo, entender, meu Deus, que bagunça é essa que está na minha vida? Por que a minha vida está desse jeito? Meu Deus, de repente parece que tudo desandou. Que tipo de semente você acolheu? O que você colocou dentro do teu coração, querido? Porque se a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, se eu ouvir a coisa certa, eu vou crer do jeito certo, mas se eu ouvir também a coisa errada, eu também vou crer na coisa errada. Vocês estão aqui, gente? Aleluia! Então, na verdade, queridos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos entra no nosso coração, e o seu coração é o jardim de Deus. Seu coração é o lugar de sementes divinas. O seu coração foi feito, querido, para receber aquilo que é divino. Amém? E não aquilo que é maligno. Glória a Deus por isso.
Então vamos lá, em Gênesis no capítulo 2. Nós vemos aqui então Deus dando essa ordem para Adão, não é? No capítulo 2, no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, eu sempre penso nisso. Meu Deus, Deus havia dado tudo, como nós falamos ontem, né? O homem foi feito à imagem de Deus. Nós entendemos já o que é a imagem de Deus. É ser a representação e a manifestação dele nessa terra. Amém? E aí nós vimos também, queridos, que Deus também havia dado ao homem autoridade, domínio, porque isso quer dizer ser imagem de Deus, a capacidade de dominar, de exercer governo. Amém, gente? Nós falamos sobre isso ontem. E aqui nós vemos que Deus manda Adão guardar o jardim. Agora eu pergunto para você, se o jardim do Éden, Éden quer dizer lugar de delícias. O Éden, querido, era um lugar que não havia ausência de coisa alguma. Era um lugar de abundância, de vida abundante. Porque sempre foi isso que Deus teve para mim e para você, vida abundante. Quando ele criou o homem, ele colocou a vida dele no homem, a natureza dele no homem, e ele colocou o homem para viver num lugar de regalias, que era o Éden, um lugar de abundância. Havia tudo o que o homem precisava e muito mais do que ele precisava. Não só o que ele precisava. Amém, gente? E aí nós vemos que, de repente, né, nesse lugar perfeito, Deus fala para o homem guardar. Eu pergunto, você acredita que só tinha Adão e Eva no Éden? Não precisa responder, vai, eu vou ajudar você, né? Se a gente pensa assim, Deus mandou guardar o jardim, guardar de quem? Se só tinha os dois lá. Na verdade, querido, não tinha só os dois lá. Infelizmente, Satanás já havia caído na terra nesse tempo. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Na verdade, nós vamos entender aqui que a origem do pecado, ela não vai acontecer com Adão. A origem do pecado não vai ser o momento que Adão transgride. A primeira vez que alguém vai pecar, não vai ser Adão, vai ser o próprio Satanás. Na verdade, Lúcifer. Eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo, em Ezequiel, capítulo 28. Vai lá comigo, por favor. Abra sua Bíblia, se você puder. Se você não puder, anota. Ezequiel, capítulo 28. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa explicação, né? Sobre o rei de Tiro. Aqui, se você olhar o capítulo 28, você vê do versículo 1 até o versículo 19, você vai ver que Deus está dando duas mensagens aqui. Uma para o príncipe de Tiro e outra para o rei de Tiro. E a gente vai ver aqui, eu vou só para explicar o contexto para você, que a gente já vai ler. A gente vai ver que quando se refere ao rei de Tiro, está falando de Satanás literalmente. Aonde era Tiro, né? Você deve ter ouvido falar de Tiro e Sidom na Bíblia. E você lembra, por exemplo, que o rei de Israel, um dos reis de Israel, Acabe, casou com Jezabel. E quem era Jezabel? A irmã do rei de Tiro. E o que é que eles faziam ali? Queridos, Satanás, a Bíblia diz que ele se assentava naquele lugar. Literalmente era uma influência direta que Satanás havia sobre o governante daquele lugar. Tanto que o culto a Baal, nós vamos lendo isso nas Escrituras, que eles ofereciam os filhos como sacrifícios, né? Os primogênitos como sacrifícios em adoração ao diabo. Então, Satanás era literalmente adorado, ele não era uma coisa disfarçada, era uma coisa intencional, era direta o que acontecia lá. E aí você vai ver que a palavra do Senhor veio para o profeta, e ele diz assim no verso 12, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. E de ouro se fizeste os teus engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados.
Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Querido, olha que coisa. Aqui está falando de um querubim da guarda ungido. Logicamente que não está falando de um ser humano. Na verdade, o rei de Tiro era o próprio diabo. O rei, humanamente falando, é chamado de príncipe, porque literalmente quem governava aquele lugar era o diabo através daquele homem. E aqui está se falando da queda do diabo. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando nós vemos que ele diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Aí eu pergunto para você, quando o homem pecou, eu vou mostrar isso para você na própria Bíblia, que quando o homem pecou, ele foi tirado do Éden, por causa da árvore da vida. Eu vou te mostrar isso lá e você vai entender já já. O homem vai ser tirado do jardim por causa disso. E depois que ele foi tirado, querido, ninguém mais teve acesso ao Éden. O Éden está guardado e a árvore da vida está guardada até hoje lá. E ela está prometida para aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Porque quando a nova Jerusalém descer, nós vamos ter acesso à árvore da vida de novo. Então, entenda algo. Esse texto está falando do diabo. E ele está dizendo que ele estava no Éden. Jardim de Deus. Uau! Só, queridos, que aqui eu não vou entrar na questão se o diabo estava já antes da criação do homem ou depois da criação do homem. Eu não vou entrar nessas questões, até porque eu não vou ter tempo se eu fosse tentar explicar isso para você. Então, eu quero focar no aspecto seguinte. Satanás, ele era o querubim da guarda ungido. Ele era alguém que guardava esse lugar, esse monte santo. E é interessante que você vê que a Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até o dia que se achou iniquidade nele. Veja comigo aqui. Perfeito era nos teus caminhos, verso 15. Desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, e lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Oh, aleluia. Então vamos entender algumas coisas, né? Primeiro está dizendo que esse querubim da guarda, ele era ungido, ele conhecia a unção de Deus, ele tinha, querido, na verdade, a unção de Deus nele. A unção do Senhor estava, a habilidade de Deus. Ele era perfeito. Sabe, querido, Lúcifer, ele não foi criado mal, porque Deus não cria nada mal. Quantos de vocês entendem isso aqui, que na verdade tudo que Deus faz é bom, porque o que ele faz está de acordo com a sua natureza. A Bíblia diz que nós podemos conhecer Deus, os atributos divinos de Deus, pelas coisas que foram criadas. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, a gente consegue ver claramente a bondade de Deus. Por exemplo, né? O sol todo dia nasce para justo e injusto. A chuva vem para justos e injustos. Sim ou não? Deus criou, querido, o ouro, a prata, colocou tudo disponível da terra. Né? Nós vemos que tudo que Deus fez, Ele colocou a marca dele lá. Né? Eu costumo dizer que em todas as coisas que Deus colocou a mão, tem a etiqueta: bom, agradável e perfeito. Porque tudo que ele fez tem a marca dele. Diga assim comigo, tudo que Deus faz tem a etiqueta: bom, agradável e perfeito. Você crê nisso, querido? Tudo que Deus faz tem essas três coisas envolvidas.
Ou seja, Deus não está envolvido, nem o diabo ele criou para ser mal. Agora nós entendemos aqui, né, quando a gente vai olhando, que a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer. Só para você entender um pouco mais sobre isso, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 14. Eu quero que você entenda, queridos, como é que essa iniquidade nasceu. Na verdade, não é da noite para o dia, não foi, né? Não foi simplesmente por acaso. No capítulo 14, a gente vê um pouco sobre essa história também, a partir do verso 11. Diz assim: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Gente, olha que coisa interessante. Esse texto está falando da soberba de Satanás. A soberba de Lúcifer foi achar que... Qual foi a iniquidade que nasceu no coração dele, né? Simplesmente, a palavra iniquidade, de uma forma geral, essa palavra significa, na verdade, desprezo pela verdade. Então, Lúcifer, ele começou a desprezar tudo que vinha de Deus. E a Bíblia diz que ele começou a dizia continuamente no teu coração. Ou seja, não foi uma coisa que simplesmente ele caiu. O coração dele foi se corrompendo, porque ele dizia continuamente: eu vou colocar, né, no coração, ele dizia, o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, eu vou ser acima dele, eu vou ser Deus, eu vou governar, eu vou reinar. E ele não foi, ele é criação, querido. Lúcifer era criação. Mas ele quis e achou que poderia ser maior do que o Criador. O nome disso é o quê? Soberba. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Você corrompeu a sua própria sabedoria. Então, na verdade, nós vemos que a iniquidade, o pecado, nasceu no próprio diabo. Foi ele que conheceu o que é ir contra a verdade. Foi ele que conheceu o que é desprezar a lei de Deus. Por isso, querido, que iniquidade, pecado, todas essas palavras, quando elas aparecem na Bíblia, essas palavras, elas têm um significado praticamente único. Qual é o significado único? Ir contra a palavra de Deus. Porque se na verdade nós entendemos que Jesus disse que a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o que Deus diz. Quando eu vou contra aquilo que Deus diz, eu estou fazendo o quê? Eu estou praticando a iniquidade. Eu estou pecando, porque eu estou indo contra o próprio Deus. Por isso que na verdade, o pecado em si, ele se torna uma maldade. Por que o pecado é maldade? Porque Deus, nós entendemos que Deus, ele estabeleceu aquilo que é certo e errado. Ele estabeleceu o que é a verdade. Quando eu não me sujeito a isso e eu vou contra isso, isso é uma rebelião clara. Então, Lúcifer passou a desprezar a palavra de Deus. Ele passou a não considerar o que Deus diz. Por isso que a gente vê que o espírito do anticristo se levanta contra tudo que é Deus. Se levanta contra tudo que é santo. Se levanta contra tudo, queridos, que na verdade Deus prega como sendo a verdade. Vocês estão entendendo? É bem simples. Então, na verdade, Jesus ele vai falar sobre Lúcifer e ele vai dizer que Satanás nunca se firmou na verdade. Ele nunca deixou que a palavra de Deus se tornasse a verdade para ele. Ele queria criar a verdade. Você está vendo alguma semelhança com essa geração de hoje? As pessoas querem dizer o que é a verdade para você. Elas querem criar a verdade.
Elas não querem se sujeitar a uma verdade divina. Porque, querido, se eu crio a verdade, então eu sou o próprio Deus da minha vida. Se você está criando a sua verdade, você não tem Deus, você é o seu próprio Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Oh, glória a Deus, mas você se sujeita à verdade, por isso você está aqui. Para aprender sobre o que Deus diz. Amém, queridos? E para que a gente não caia no engodo de Satanás, porque tudo o que o diabo quer e continua fazendo é distorcendo a verdade. Quando a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, é porque ele se levanta contra tudo aquilo que Deus disse ser verdadeiro. A mentira nada mais é, querido, do que a oposição à verdade. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo que, na verdade, o trabalho, né, o pecado, ele teve uma origem e não foi, né, no homem a origem inicial foi no próprio Satanás. E quando Deus fala para Adão, Adão, guarda o jardim. Por quê? É interessante que Deus falou assim, olha, eu vou te dar uma palavra. Eu coloquei todas as árvores que você precisa e até o que você não precisa, tem tudo aqui. Você só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Essa foi a instrução que o Senhor deu no Éden. Então, na verdade, Deus nunca abriu a boca para dizer, olha, fica atento porque Satanás caiu, ele já se corrompeu e ele vai tentar te corromper. Deus nunca disse isso. Deus só disse uma palavra. Na verdade, o que Deus mostrou para Adão? Se você permanecer obedecendo à verdade, se você permanecer obedecendo ao que eu digo, o mal nunca vai te tocar. Literalmente, é como se Satanás não fosse o problema. O problema não era o diabo estar ali solto. O problema não era o diabo ter caído. Isso nunca foi problema. Ele não tinha domínio sobre a terra. O domínio estava sobre o homem. Ele não podia fazer absolutamente nada. Tanto não podia que ele vai tentar fazer uma parceria com o homem para que ele consiga fazer alguma coisa. Ele não tinha autoridade sobre nada aqui, queridos. Nada, nada, nada. E aí ele foi em quem? Ele foi naquela que tinha autoridade, né? Porque a mulher não só tem a autoridade dada por Deus, mas, né, tem uma influência forte sobre os homens. Isso é uma verdade, né? Infelizmente. Ou felizmente, se for uma mulher de Deus. Ela vai usar a influência para levantar o marido e levar o marido para Deus, né? Agora, se for usada pelo diabo, misericórdia. Né? Mas assim, eu não vou falar da mulherada agora não. Eu quero que você entenda algo. Aqui nós vemos Deus falando para Adão, querido, que se ele permanecesse obedecendo, entenda algo. A questão não era o fruto. A questão não é saber qual era o fruto daquela árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, não interessa o fruto. A questão não é o fruto. A Bíblia nunca disse que era maçã para começar. Eu não sei, maçã nem é gostosa assim. Meu Deus, se fosse maçã, nunca ia me tentar na vida. Mas faça poucão me tentar do que a maçã. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que não era o fruto. Era a obediência. Porque, na verdade, queridos, o que Deus, quando Deus deu uma palavra, Deus está dizendo para Adão, se você permanecer obedecendo o que eu falei, você não vai conhecer o que é maldade. Agora, se você desobedecer, você começou a conhecer a maldade através da desobediência. Na verdade, o mal era literalmente desobedecer. Vocês estão entendendo que o mal em si é ir contra a palavra? É simples, querido, é simples assim, né? Por isso que Deus, na verdade, Ele sempre nos deu a palavra. Porque se você tem a palavra, você sabe a vontade de Deus e você tem como resistir ao diabo pela palavra. O que Jesus fez quando o diabo foi tentar ele? Quando ele foi ser tentado lá, né? Quando em Lucas você vê isso, João relata sobre isso, quando Jesus, logo depois que ele foi levado, né, ao deserto pelo Espírito para ser tentado, 40 dias, 40 noites, você vê que Jesus venceu todas aquelas tentações com a palavra, querido. Não foi outra arma que ele usou a verdade como um antídoto contra as mentiras do diabo.
Então, se Deus havia dito, se você comer dessa árvore, você vai morrer, era verdade. Vocês estão entendendo isso? E o que que ia matar? O que que ia matar o homem? Era justamente o mal. Porque na hora que ele conhecesse a desobediência, até então ele só conhecia o que era viver com Deus, conectado com Deus. O homem só conhecia o que era bom, querido. O homem não conhecia nenhuma forma de maldade. Havia uma pureza e uma ingenuidade no coração da primeira criação. E é interessante que a Bíblia fala que essa pureza e essa ingenuidade, elas também estavam em Jesus. Olha comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11. Vai lá comigo, 2 Coríntios capítulo 11. Quero que você veja algo aqui sobre Paulo falando, queridos. Como é que Satanás vai conseguir enganar um homem e uma mulher cheios de Deus, que só conhecia o que era bom? Né? E só um parêntese, antes de eu ler aqui, eu vou te mostrar algo bem interessante. Porque quando a gente vê Adão ali, cheio de Deus, conhecendo tudo o que era bom, o mal não tinha entrado no mundo, gente. O mal não tinha entrado, ele não sabia o que era nenhum tipo de emoção negativa. Adão só conhecia alegria, Adão só conhecia paz, Adão só conhecia, querido, o que era bom, entende? Nenhum tipo de emoção, ele não sabia o que era medo. Ele não sabia o que era ansiedade. Ele não sabia o que era raiva. Uau! E aí a gente entende, né? Como que Deus é tudo o contrário do que muita gente pensa. Porque se o homem foi criado à imagem de Deus e ele já era a imagem de Deus antes de conhecer o mal, isso quer dizer realmente que Deus é bom, não é? Porque se ele foi feito à imagem de Deus conhecendo apenas o que é bom, isso me mostra duas coisas. Primeiro, que essa é de fato a natureza de Deus, bondade. E a segunda coisa, que é o que o Tiago diz lá na primeira epístola dele, do capítulo 1, eu só vou citar, depois você pode ler. Tiago diz o quê? Irmãos, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Ou seja, ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não tenta Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que Deus é a única pessoa que pode, ele sabe da existência do mal, porque o mal, na verdade, é a ausência dele. O mal é a ausência de Deus. Então Deus sabe que existe o mal, querido, mas ele não é tentado por isso. Agora o homem, no momento que ele passou a conhecer o mal, ele começou a ser tentado por isso e passou a ceder a isso. Então Deus é a única pessoa que pode saber que o mal existe e não ser tentado por ele. Satanás conheceu a existência do mal, conheceu a existência da desobediência e foi tentado e cedeu a isso. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, a gente vê claramente que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Mas esse homem cheio de Deus, que só conhecia o que era bom, né? E essa mulher também, porque Eva também era assim. Amém, gente? Eva também era essa mulher cheia de Deus. Olha o que está escrito aí, 2 Coríntios capítulo 11. No versículo 3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e vos aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Olha só que coisa, irmãos. Quando a gente vê que Eva corrompeu a sua mente, é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho receio que assim como a serpente... Quem era a serpente? Você tem dúvida que a serpente era o diabo? Né? Se você tiver dúvida, vai lá para Apocalipse, você vai ver que a Bíblia fala da serpente, a saber, o diabo. Né? Então, se você tinha dúvida que a serpente era Satanás, tem um versículo que revela justamente isso lá em Apocalipse. Mas eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, está falando para a igreja. Ele está falando para os discípulos. Porque eu e você hoje, queridos, somos cheios de Deus de novo.
eu e você hoje temos a condição, na verdade, de nova criatura. Ei, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu e você hoje, cheios de Deus, com a natureza divina, e eu vou mostrar para você aqui hoje sobre isso, né? Mas eu quero que você entenda, como é que Satanás consegue ainda fazer com que a gente ainda peque, com que a gente ainda deslize? Do mesmo jeito do começo, querido. Corrompendo a mentalidade. A mente. Como assim, Sânia, a mente? Satanás só conseguiu influenciar Eva porque ela mudou a maneira dela de ver Deus. Quando Satanás começou com aquela conversinha, ó, foi isso mesmo que Deus disse? De toda a árvore do jardim você não pode comer? Vixe, toda a árvore do jardim, como se Deus fosse egoísta, né? Não, eu criei todas essas árvores, você não pode comer nenhuma. Não foi isso que ele disse. Ele só disse de todas aquelas, apenas uma o homem não deveria comer. E era exatamente a árvore da desobediência, de conhecer o mal. Não tinha nada de bom naquela árvore. Então é muito interessante que você vê que Satanás começa fazendo Eva ver Deus de um modo diferente. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que, olha, é porque Deus sabe que no dia que você comer isso aqui, você vai ser que nem ele. Então Deus está te enganando. Na verdade, não é bem isso que ele está dizendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Satanás nunca mudou estratégia. Até hoje, a estratégia do diabo é colocar você e eu contra Deus. Até hoje, a forma que ele tenta nos corromper é fazendo você pensar que Deus é a razão dos teus problemas. Ei, mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não é o motivo dos teus problemas. Deus é a solução dos teus problemas. Eu vou dizer de novo, meu irmão, Deus não é o causador de nenhum mal que aconteceu, nem com Adão, nem com a terra e nem conosco. Eita glória! Na verdade, amado, o homem escolheu conhecer essa maldade. O homem escolheu, né, tentar ao Senhor e ceder para o mal. Foi o homem que escolheu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é tão bom que mesmo o homem fazendo uma escolha tão terrível, né? E porque a gente sabe que Eva foi aquela que teve a mente corrompida. Mas Adão, a Bíblia diz que ele não foi iludido. Deixa eu te mostrar isso só para você ver. Abre lá comigo. Abre lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que está escrito aí no versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Diz assim: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha isso, queridos. A mulher sendo enganada. Como é que o engano chegou? Quando o diabo começou a mudar a mentalidade dela. Querido, a corrupção começa no nível da mente. Porque você precisa tomar uma decisão. Entenda isso. Você tem e foi criado por Deus com um poder de decisão. Satanás começa a tentar trazer pensamentos e ideias para fazer você se levantar e tomar uma decisão. Não vou acreditar mais nisso. Não vou aceitar mais isso. Não quero mais isso. Então, ele não toma a decisão por você. Você está entendendo isso? O diabo não tem poder de tomar essa decisão por você. Mas ele tenta corromper a tua maneira de pensar para que você tome a decisão de se levantar contra o Senhor. O diabo é tão sujo que ele na verdade, ele sabe que ele não pode, né, impedir você de tomar uma decisão porque Deus te deu um livre-arbítrio. Ele não tem como anular isso. Mas ele te engoda para que você tome a decisão e faça. Mas comigo não. Diga assim, comigo não. Né? Então, isso aqui eu estou falando para você entender que a Bíblia diz que Adão não foi iludido. Eva, sim, foi enganada. Ela realmente não se firmou na verdade e o engano entrou. Mas Adão comeu consciente. Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão, de fato, comeu sem estar iludido. Ele sabia, estou comendo
vou morrer e vou me separar de Deus hoje. E eu quero que você vá comigo lá para segundo capítulo 2 de Gênesis. Vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui para a gente caminhar. No capítulo 2 de Gênesis, você vê Deus dizendo assim: o Senhor, no verso 16, o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem uma versão, na verdade, em hebraico, que diz assim: na verdade, no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Em português parece que não faz muito sentido, né? Mas, na verdade, essa palavra morte, quando você vê essa palavra na Bíblia, querido, essa palavra fala de separação. Então, Deus está dizendo, olha, morrendo, você vai morrer se separando. Então, o que Deus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer, olha, no momento que você conhecer o mal, você vai se separar de mim. E é interessante que essa separação, por que a Bíblia diz que é o pecado que faz separação? Porque o pecado nasceu aonde? No coração de quem? De Lúcifer. O pecado é a natureza do diabo. Se tornou a semente maligna. Se tornou a semente do diabo. Queridos, você está entendendo aonde o homem se meteu? Quando a gente está cheio da natureza divina, o Espírito foi criado cheio, né, daquilo que Deus é. Nós vimos que Deus soprou daquilo que estava nele. E de repente esse homem recebe a natureza do próprio diabo e começa a agir como Satanás. É interessante você ver que essa morte, ela foi primeiro espiritual. O homem se separou espiritualmente, ou seja, dentro do coração, ele perdeu a conexão com a fonte. É exatamente isso que o pecado faz, queridos, separação. A natureza maligna faz isso. Você perde a influência divina. E nós vimos que o homem no pecado, ele se tornou esse homem aqui, morto, separado de Deus, sem a vida de Deus. O que é morte espiritual? Não é que você está morto fisicamente. A morte física, ela foi uma consequência. Ela aconteceu depois que o homem morreu espiritualmente. Por isso que, se o homem não tivesse conhecido o pecado, se ele não tivesse morrido espiritualmente, ele não teria morrido fisicamente. Sane, mas aonde está isso na Bíblia? Vai lá comigo em Atos capítulo 17. Lembra que eu falei que a Bíblia é uma revelação progressiva? Que você vai entender coisas que estão lá no começo, lendo lá no final. Então, porque a revelação chegou para os apóstolos, para os discípulos, né? Deus foi trazendo progressivamente. Atos capítulo 17. Esse é um discurso de Paulo em Atenas. Paulo vai falar sobre isso. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que coisa tremenda esse texto. Paulo está dizendo que Deus colocou o homem na terra e estabeleceu um tempo previamente da habitação do homem na terra. Queridos, nós não sabemos dizer, alguns estudiosos falam que é 7.000 anos o tempo que Deus estabeleceu, a gente não vai entrar nessa questão porque a Bíblia não diz, mas está dizendo que Deus estabeleceu um tempo. E na verdade nós entendemos pelo andar da carruagem o quê? Que Deus criou o homem
para comer livremente da árvore da vida. E a árvore da vida estava no centro do jardim. Amém? Se você for ler com cuidado em Gênesis, você vai ver que a árvore da vida estava lá. Isso significava o quê? Que o homem viveria eternamente. Volta comigo lá, só para eu te mostrar uma coisa que vai me economizar a explicação. Eu gosto de ler os versículos, porque quando eu leio, já arremato logo, entende? Já explico tudo de uma vez. Olha só, vai lá comigo para Gênesis capítulo 3. Deixa eu te mostrar isso que eu estou dizendo. O homem poderia comer da árvore da vida livremente. Isso está escrito aqui na palavra, não é? Deixa eu ler, antes de ler o 3, deixa eu ler só para você ver isso no capítulo 2. Do solo, verso 9. Fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então está dizendo que a árvore do jardim estava lá. E aí ele disse no verso 16. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, se ele só proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida ele poderia comer livremente. Amém, gente? Porque isso é o sinal que Deus deu, que o homem não foi feito para morrer. Se Deus estava dizendo, olha, se você conhecer o mal, é isso que vai te matar. O que vai te matar é o mal. Mas se você não conhecer o mal, você vai viver. Vocês estão entendendo que é exatamente isso que Deus está conversando com Adão aqui? Você vai viver eternamente. E aí vai entender um pouco mais sobre isso, mas no capítulo 3, olha só, para você ver o que eu disse sobre o Éden. No capítulo 3, verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Tá claro, gente? Deus tirou, por isso o lançou fora. Por quê? Porque a árvore da vida estava lá. Se o homem comesse da árvore da vida, morto espiritualmente, separado da vida de Deus espiritualmente, não havia mais nada o que Deus pudesse fazer para trazer o resgate para a descendência de Adão e para toda a humanidade. Você está entendendo que nesse momento aqui Deus falou, se o homem comesse da árvore da vida naquela condição, ele ia viver eternamente naquela condição. Vocês estão entendendo isso? E aí, eu quero que você entenda duas coisas aqui. Primeiro, o homem, quando Deus estabeleceu um tempo para o homem viver, se eu entendo que a morte não era plano de Deus para a nossa vida, e é por isso que a gente não sabe lidar com ela, gente. Até hoje, quantas pessoas você vê morrendo todo dia, a gente não se acostuma com isso, porque nós não fomos feitos para morrer. Agora, é interessante que você vê, não é? Que se o homem não foi feito para morrer, ele foi feito para buscar a Deus. Lembra que Paulo falou sobre isso? Lá em Atos 17, para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Então, cada vez que o homem conhecesse ao Senhor, ia chegando no nível de maturidade. E eu entendo, querido, que o papel de Adão era transmitir a imagem de Deus para toda a sua descendência. Se ele não tivesse aberto a porta para o mal, ninguém teria conhecido o mal também. Porque ele era aquele que tinha governo sobre a terra. Se outra pessoa conhecesse o mal, não ia ter autoridade sobre a terra, como Adão tinha autoridade sobre a terra. Vocês estão entendendo, queridos? Deus deu a ele como representante da humanidade. Então, naturalmente falando, nós vamos ver que Jesus, ele vai entrar em cena para trazer a vontade de Deus de volta. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O que Jesus vai fazer com o nosso corpo? O que a gente aguarda ainda? A redenção do corpo, não é isso que a gente aguarda? Então, nós entendemos o quê? Que vai chegar uma hora que nós vamos ser transformados e nós vamos viver, diga, eternamente. Isso é o plano original. Plano original é viver eternamente. A morte entrou no meio desse plano, queridos. Não era para ter entrado, mas entrou. Se não tivesse entrado, o homem ia viver, porque o corpo do homem, ele poderia morrer, na verdade, tanto que morreu, né? Estava sujeito ainda não era glorificado, é isso que eu quero dizer. Porque, na verdade, quando nós recebemos o corpo glorificado, o corpo eterno, a Bíblia diz que para sempre, aquilo que é mortal vai ser revestido de
imortalidade. Então, nunca mais a gente vai saber o que é morrer, o que é sentir dor, o que é nada disso, o que é choro, tristeza, nada disso. Então, querido, se o plano de Deus era que a gente não morresse, então o homem ia viver, conhecendo a Deus, nesse período de tempo que Deus havia estabelecido sobre a terra, chegaria o dia que, num piscar de olhos, o nosso corpo seria transformado e nós estaríamos para sempre com o Senhor. Sem conhecer o mal, sem conhecer morte, sem conhecer pecado. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Porque Adão pecou, e aí a gente vai entender nessa segunda aula aqui o plano de Deus para nos resgatar para aquilo que sempre foi a vontade dele. Então, queridos, diga assim, o que Jesus veio fazer não foi outro plano. Foi nos resgatar para o plano original. Amém? A gente vai falar sobre isso agora na segunda aula. Aleluia. Tocou, né? Deixa o diretor falar agora.